Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, é com grande alegria e muita satisfação que estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira com a expectativa, com o desejo no coração de meditarmos na palavra do Senhor e termos um tempo devocional. Mas, meus queridos, eu quero convidá-los para um passeio nos próximos devocionais comigo. Nós vamos fazer um passeio no capítulo 5, dos versículos 22 e 23 do livro de Gálatas, a fim de analisarmos o fruto do Espírito. Eu creio que será um passeio prazeroso, produtivo e muito edificante. Venha comigo, vamos juntos analisar e nos aprofundarmos nesse tema que pode trazer tantos benefícios para a nossa vida espiritual. Mas antes de iniciarmos propriamente dito, deixa-me dizer algumas coisas e fazer algumas considerações. A primeira delas é que não se tratará de um estudo aprofundado sobre o tema. E isso por três motivos. Primeiro, pela exiguidade do tempo, que não vai permitir que a gente faça um estudo mais aprofundado. Segundo, porque se trata de um tema de riquezas inesgotáveis. E terceiro, pela própria limitação do ministrante, da minha limitação, a limitação desse que vos fala. Dito isto, vamos ao texto propriamente dito, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, é importante observarmos que o contexto maior desse texto, o apóstolo Paulo está tratando de uma questão bastante fulcral para aquela igreja, que era a liberdade dos cristãos. Capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Na região da Galácia havia um grupo de judaizantes de muita expressão que defendia o retorno das leis cerimoniais, bem como o legalismo exacerbado. Por isso, o apóstolo Paulo assevera à igreja que a lei per si não é capaz de conduzir alguém a uma vida que glorifique a Deus ou a mesmo fazer a sua vontade. A lei se mostrou inepta nesse campo, por isso é necessário algo superior à lei, alguém que cative o coração do ser humano e o guie a toda a vontade do Pai. E essa é uma das claras tarefas do Espírito Santo, como contido lá em João capítulo 16. Somente através dele o homem é capacitado a viver uma vida que agrada a Deus. Outra coisa digna de nota nesse capítulo é que o apóstolo Paulo coloca como background uma luta titânica que ocorre dentro de nós mesmos. É a luta da carne contra o espírito. Sim, a carne contra o espírito ou o espírito contra a carne. O fato é que o espírito abomina os desejos e as volições da carne, contidas aí no capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Depois leia em casa, você vai ver quais são as volições, os desejos, as querências da carne. E com carne aqui, entenda a nossa natureza caída. E por conseguinte, a carne usa todos os subterfúgios e filigranas para distanciar a mim e a você de tudo que condiz com a vontade de Deus. Ou seja, as coisas do alto, as atividades espirituais, como contidas lá em Colossenses capítulo 3. Então, é muito importante e intencional a diferenciação que o apóstolo Paulo faz entre o resultado das atividades da carne e das atividades do espírito. Veja, quando ele se refere ao resultado das ações da carne, ele usa a palavra obras. Mas quando ele fala do resultado das atividades do Espírito, ele usa a palavra fruto. E aqui nós não podemos precisar com certeza o que realmente passava na cabeça do apóstolo Paulo quando ele escreveu esse texto. Mas é possível depreender do contexto que ele queria mostrar que quando se trata da carne, é resultado do esforço pessoal, do labor pessoal, do esforço do braço. Então, todas as vezes que você tentar viver no seu próprio esforço para conquistar qualquer coisa, é obra e obra da carne. Por outro lado, quando ele vai tratar da questão do espírito, é totalmente diferente das obras da carne. Aqui há uma unidade. E vale ressaltar a diferença daquelas duas palavrinhas hebraicas que eu já citei aqui para os irmãos na igreja. A primeira é yehid, que significa unidade absoluta. Isto é, eu tenho um óculos, que é uma unidade absoluta. E a outra palavra é ehad, que significa unidade plural.
A exemplo de um cacho de uvas, que é um cacho de uvas e tem várias uvas, ou mesmo uma polcã, que é uma polcã com vários gomos. Então, a ideia aqui para essa palavra seria a segunda palavra, que é a palavra ierrad. O significado aqui do fruto do Espírito compõe-se na segunda palavra, significando dizer que, embora hajam muitas virtudes, ou pelo menos 9 descritas aqui, o fruto é o mesmo. Todas elas pertencem a um único fruto. E a grande questão aqui é se, assim como uma árvore frutífera não se esforça para produzir os seus frutos, também é o nosso caso na manifestação dessas virtudes, pois nós não somos os produtores do fruto, mas o Espírito Santo é quem produz em nós. Outro detalhe de suma importância para a nossa reflexão desse tema é não confundirmos dons espirituais com o fruto do Espírito. Sobre os dons espirituais, o apóstolo Paulo explicita de maneira muito detalhada nos livros de 1 Coríntios, capítulo 12, no capítulo 14, Romanos, capítulo 12 e também Efésios, capítulo 4. Ali ele vai fazer um detalhamento bastante a miúde de toda essa dimensão da questão dos dons espirituais. O que são os dons espirituais? Dons espirituais são ferramentas, literalmente espirituais, concedidas pelo próprio Espírito Santo a cada cristão. Veja só, aqueles que estão em Cristo verdadeiramente, para que a igreja seja de fato um sinal histórico do reino de Deus aqui na terra e no mundo em que nós vivemos. Veja, ninguém pode auferir por si mesmo qualquer dom. Ele é distribuído pelo próprio Espírito Santo e de maneira graciosa. Lembre-se dessa palavra, maneira graciosa. Assim, segue aquele princípio de que não merecemos essas dádivas, nem tampouco podemos exercer algo, ainda que de um valor incomensurável, para receber, pois é pura graça e é obra do Espírito Santo, sendo realizada nas nossas vidas. E o objetivo do dom espiritual é sempre abençoar o outro, seja a igreja local, seja mesmo respondendo qualquer demanda no contexto social, do tempo que a igreja vive. Enfim, o dom espiritual por si só sempre estará a serviço dos outros e nunca para o meu próprio interesse. Guarda aí. Essa é a questão do dom espiritual. Já o fruto do Espírito tem a ver com a questão da conduta de cada um dos cristãos. Sim, é exigido de cada um de nós que nutramos em nossos corações o fruto do Espírito. É o Espírito de Deus moldando a cada um de nós a imagem de Cristo. É o que vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Num certo sentido, podemos dizer que um depende do outro, isto é, o dom do Espírito depende do fruto do Espírito, pois não é possível dizer que você tem dom se não houver fruto. Em outras palavras, não adianta ser uma pessoa cheia de dons, como estava acontecendo lá na igreja de Corinto, se não houver uma conduta de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Deste modo, carisma e caráter precisam estar andando lado a lado, para que de fato você seja um cristão com características definitivamente abençoadoras para o reino. Portanto, tanto os dons espirituais como o fruto do Espírito não são conquistados por méritos, não são a partir de ações meritórias ou esforço humano, mas é graça de Deus. Com isso, eu espero ter deixado claro que os dons do Espírito Santo têm a ver com uma finalidade na vida do cristão e da igreja, coletivamente. Isto é, sempre o dom estará a serviço de um outro. O fruto do Espírito, de outra maneira, ele tem uma finalidade específica na vida do cristão. É claro que no segundo plano vai acabar atingindo as pessoas ao seu redor, mas a finalidade específica é na vida do cristão, de cada um de nós. Como explicitado anteriormente, existe aqui nessa questão, uma luta titânica entre a carne e o espírito. E é impossível para o ser humano, para você mesmo que está me assistindo aí, vencê-la por si mesmo. Por isso, nós necessitamos do fruto do Espírito sendo cultivado em nós para vencermos essa batalha entre a carne e o Espírito. Assim, eu quero finalizar essa reflexão de hoje, que é introdutória, finalizar com um entendimento que o fruto do Espírito só é possível para quem já nasceu de novo e foi regenerado. Também se trata de um fruto com várias virtudes ligadas umas às outras e que tem como liame principal, isto é, a capilaridade, o amor. É o amor que é o elo entre todas as outras virtudes. Diferente dos dons espirituais, que cada um de nós recebemos um ou dois. No caso do fruto do Espírito, somos desafiados a cultivar todas essas virtudes.
Quando eu ainda morava em Londrina, eu residia em Londrina, alguém me procurou, interpelou, dizendo o seguinte: pastor, será que eu sou um cristão de segunda categoria? Pois eu não consigo manifestar a verdadeira alegria ou mesmo a mansidão. A questão não é se esse irmão era um cristão de segunda categoria, e sim o foco. Pois enquanto estivermos tentando manifestar qualquer uma destas virtudes na força do braço, será obra, ainda que travestida de boas virtudes. O fruto do Espírito, por outro lado, é justamente do Espírito, por isso nós não conseguimos produzir por nós mesmos. Nenhuma dessas virtudes serão efetivamente produzidas pela força do nosso braço. O fruto do Espírito é algo que o próprio Deus inocula em nós e nós apenas cultivamos. Não se trata de trabalho. Tendo essa rápida compreensão agora, vai ficar fácil para analisarmos cada uma dessas virtudes, desse fruto maravilhoso, o fruto do Espírito. E eu quero desafiar você, sim, desafiar o seu coração a elevar esses devocionais para um nível superior àquele nível de apenas um estudo. Eu gostaria que você aplicasse eles em sua vida. Portanto, nos encontramos aqui nesse mesmo lugar amanhã às 19 horas para refletirmos sobre a primeira virtude que está contida aí no fruto do Espírito, que é o amor. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E o nosso motivo de oração para hoje, 15º dia de oração, Jesus transforma a minha casa, é para que Deus nos direcione enquanto falamos de Jesus para os membros da nossa família. Peça isso: Senhor, direciona a minha vida enquanto eu estou falando, verbalizando o teu amor através de palavras e também de atitude para a minha família. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até amanhã, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.